crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais este dia. Para isso, nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos unir as nossas mãozinhas para orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais um dia que tu tens nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Pedimos tua bênção sobre esta aula, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos ensinar a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós estamos falando sobre a casa do Papai do Céu. Lembra-se, na primeira aula, que disse assim, a casa do meu amigo é a igreja. A segunda aula falou que na casa do meu amigo eu louvo. E a terceira aula vai nos falar que na casa do meu amigo eu oro. Certo? Este é o título da nossa lição. E essa lição está baseada em Atos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 18. Vamos ao título da lição de hoje? Diz assim: na casa do meu amigo eu oro. Mais uma vez, na casa do meu amigo eu oro. Certo? Agora nós vamos ao texto de memorização que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 13, que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mais uma vez, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Amém? Crianças, a história de hoje vai nos ensinar como nós devemos e onde nós podemos orar. A história de hoje nos conta sobre um rei muito malvado, o rei Herodes. Mas antes de falar deste rei, nós vamos dizer que quando Jesus morreu, que subiu aos céus, ele deu uma ordem à sua igreja. Diz que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus estava sendo pregada pelos discípulos. Os discípulos são os seguidores de Jesus. Então, este rei malvado chamado Herodes mandou matar com espada Tiago, amigo de Pedro. E certamente ele tinha na sua mente este mesmo plano de mandar também matar Pedro. Mas, nesse momento, Pedro havia sido preso. Estava ele enjaulado com vários soldados para guardar ali a vida de Pedro. Porém, a igreja, os irmãos em Cristo, os discípulos se reuniram e começaram a clamar a Deus pela vida de Pedro, para que Deus viesse com uma providência. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo que entrou por aquelas portas da cadeia e soltaram Pedro, sem que os guardas o vissem. E o anjo pediu que Pedro o seguisse. E Pedro seguiu. E quando chegou na casa onde os irmãos estavam reunidos, Pedro começou a bater. Mais uma vez Pedro bateu. E quem apareceu foi uma criança, um adolescente que estava ali com a igreja orando. E quando aquela criança viu que era Pedro, ficou assustada, mas gritou para os discípulos: chegou Pedro! E os discípulos ficaram assim, assustados também. Eles estavam pedindo para que Deus tomasse uma providência na vida de Pedro. Deus tomou uma providência, enviou um anjo que ali libertou Pedro, libertou ele daquelas algemas e conduziu ele até a casa onde eles estavam orando. E qual grande foi a alegria
daqueles discípulos quando viram Pedro ali, livre e liberto pelo poder de Deus. E todos ficaram alegres e felizes, porque a oração deles tinha sido respondida. Crianças, nas nossas vidas também passamos por momentos de dificuldades, mas o nosso Deus está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Muitas vezes Ele não responde na hora que nós queremos, mas muitas vezes Ele diz espera, e muitas vezes Ele diz não. E sabe, crianças, que o não de Deus não é porque Ele não gosta da gente, é porque muitas vezes o que nós estamos pedindo não tem sido do agrado de Deus. Então muitas vezes Deus diz sim, muitas vezes Ele diz espera e outras vezes Ele diz não. Porém, quando Ele diz não, é para o nosso bem, crianças. E falando sobre isso, eu gostaria de cantar um corinho que diz assim: quando eu oro a Deus, Deus me fala assim. Quando eu oro, às vezes Deus me fala espera, mas às vezes fala não, é por causa do seu amor. Porém, sempre Deus responde às orações. Sabe, criança, a nossa oração não fica no ar sem resposta. Ou Deus fala espera, ou Deus fala não, ou Deus nos dá aquilo que está pedindo. Vamos cantar mais uma vez? Quando eu oro, às vezes Deus me fala assim. Quando eu oro, às vezes Deus me fala espera, mas às vezes fala não, é por causa do seu amor. Porém, sempre Deus responde a oração. Deus nunca deixou de responder a oração da sua igreja. Aprendemos neste domingo que o local de oração é a casa do Papai do Céu, mas a nossa casa, o nosso lar também é uma casa de oração. Vamos cantar mais um corinho que diz assim: trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o Papai do Céu. Trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o Papai do Céu. Vamos orar, crianças, agradecendo ao Papai do Céu por mais este dia, tá bom? Por mais esta aula. Papai do Céu, eu te agradeço pelo que eu aprendi aqui na tua casa, Senhor, através do YouTube, através desta gravação. Assim eu te peço que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.